decisão, a última rodada. Flamengo campeão, Palmeiras e Santos brigam pelo vice. Os times que vão para a Libertadores já estão definidos e o Cruzeiro vive o drama da rodada. Cruzeiro e Ceará. O Cruzeiro precisa ganhar do Palmeiras nesse jogo que nós vamos acompanhar. O Ceará precisa de um empate para se classificar. Essa é a situação matemática da última vaga que vai definir o rebaixado para a Série B. E nós vamos acompanhar tudo isso. O Futebol 2019 com os nossos parceiros desde o começo da temporada. Chegando agora a última rodada. E tem muito mais ainda para você curtir. Estomazil, Skol, Itaú, Vivo, Chevrolet, Casas Bahia. O Cruzeiro de tanta história, Cruzeiro de Raul, Dirceu Lopes, Tostão, Zé Carlos, Piazza, o Cruzeiro bicampeão da Libertadores, que teve Palhinha, 2 Palhinhas, teve Jairzinho, uma sequência de times extraordinários, hoje vivendo esse drama. Vou repetir a matemática, o Cruzeiro precisa ganhar o jogo. Se o Cruzeiro não vencer o Palmeiras, o Cruzeiro cai. Além de vencer, o Cruzeiro fica de olho na partida entre Botafogo e Ceará no Rio, e o Ceará não pode pontuar. O Cruzeiro precisa ganhar, o Ceará precisa perder. Claro que para o time do Ceará a situação é outra e a gente vai acompanhar durante esta tarde. Vamos começar com as escalações. Todos os jogos da última rodada acontecendo agora às 4 da tarde. O Cruzeiro entra em campo com Edilson Voeiras. A arbitragem para o jogo vem do Rio de Janeiro, o time de árbitros. Marcelo de Lima Henrique apita, com Luiz Cláudio Regazzoni e Silbert Faria Sisquim nas bandeiras. O VAR também é do Rio. A arbitragem de vídeo tem Carlos Eduardo Nunes Braga como árbitro principal, João Batista de Arruda e Carlos Henrique Cardoso de Souza como assistentes do VAR. É uma situação terrível, né, Casagrande? Você entrar em campo com a camisa pesada como essa, precisando ganhar, e não basta ganhar. Então, o time grande, quando entra nessa situação, é muito difícil sair. O Ceará está mais acostumado com isso na Série A. O Cruzeiro não está, nunca esteve nessa situação. E o Cruzeiro vai ter que fazer uma coisa que não fez o campeonato todo, né? Jogar bem em casa e para cima e vencer. É muito difícil. É claro que tudo pode acontecer, mas é muito difícil, Bob. Ô, Bob, qual é o clima que vem de Belo Horizonte? É um clima tenso. Boa tarde a todos. É um clima tenso, é o último capítulo para o Cruzeiro. Pode ser um drama ou pode ser uma virada espetacular. Vamos ver, mas o clima é de... Porque você percebe, sim, alguns torcedores tristes e completamente derrubados. Outros transformam a tristeza em uma revolta em um tom mais. E a polícia está pedindo para que quanto mais rápido o estádio fique vazio, mais possibilidade de controlar eventual tumulto mais grave. E é difícil mesmo, porque acontece isso. Se é gás de pimenta, tem torcedor que passa mal. É muito complicado de você avaliar. Não me arrisco jamais a avaliar fez bem, fez mal, do que a gente está vendo aqui. É muito complicado. Mas se você pega assim, ao mesmo tempo que tem torcedores aqui, com criança, tem gente xingando, gente brigando, gente jogando, atirando, gente passando mal. Na boa, né? No fundo é um retrato assim muito cruel e com uma boa dose de realidade do que acabou sendo o ano do Cruzeiro. Esse retrato final não era muito difícil de se imaginar. Você tinha mais aqui torcer e esperar que não acontecesse, mas é um retrato do que acabou sendo o ano do Cruzeiro depois daquele primeiro trimestre. Pois não, Edgar? Só mais um relato aqui, Kleber. A gente estava, claro, buscando informações com a Polícia Militar sobre feridos, sobre a operação. A gente acabou de receber um pedido do delegado até para a imprensa deixar o estádio, para sair pelo menos aqui do gramado. A polícia chegou agora a uma parte que está mais alta da arquibancada, tinha um pessoal mais exaltado, e o pedido é esse, para que a imprensa também saia do gramado, para evitar qualquer confusão. Agora cada um, as decisões sendo tomadas assim pela emergência da situação, e aí você vai percebendo a reação de cada um dos envolvidos, né? Esse torcedor, logicamente, falando com alguém no telefone, absolutamente derrotado pelo resultado. E esses que nós estamos mostrando que estão sofrendo, tirando os que provocam tumultos, que estão sofrendo genuinamente, são os únicos... Recado. Evacuem o estádio. São os únicos personagens Kleber, nessa
tragédia que vive o Cruzeiro nessa temporada, que não contribuíram para o caos. Pois não, Guto? Foram os torcedores. Só para dizer que todos os jogadores já estão nos vestiários. Tanto os jogadores de Cruzeiro quanto de Palmeiras saíram às pressas, todos já estão nos vestiários. E as mensagens continuam, o Guto trazendo essa informação, o Edgar já falou que a polícia pediu inclusive para que os repórteres, os jornalistas saiam pelo menos do campo de jogo. A mensagem no telão do Mineirão pedindo para que a torcida vá embora, a polícia fazendo a sua presença nos locais onde são locais que ficam torcedores mais assim irritados, né? E tomara que... E fico pensando agora também na rua, ao redor do Mineirão, enfim, durante essa noite de domingo. O jogo acabou lá no Rio, Botafogo 1, Ceará 1. A rodada vai toda terminando, a gente podia dar uma passada pelos resultados finais da rodada do campeonato, né? Eu já vi que terminou Santos e Flamengo, terminou 4-0. Já vem a informação de que terminou Botafogo e Ceará 1-1. E o jogo foi encerrado. No horário que o jogo foi encerrado, no tempo de jogo, Paulo, com mais de 35 minutos, o que o árbitro escreve na súmula é que, por falta de segurança, de garantia da polícia, ele encerra o jogo e o natural é que o resultado seja homologado. Exatamente. Só quando as equipes não dão causa ao encerramento da competição, né, as equipes ou os torcedores, falta de energia, mal condição do gramado, até 30 minutos do segundo tempo o jogo tem continuidade. Nesse caso, como é um tumulto causado pela torcida do Cruzeiro, né? Só tem a torcida do mandante aí hoje. E já passou 30 minutos do segundo tempo. Sim. O árbitro encerra. Que é o número mágico ali, né? Exatamente. 90 minutos e mais 30 do segundo tempo. É isso. O árbitro vai relatar realmente o encerramento da partida e o resultado vai ser homologado. Bom, gente, era mais ou menos isso, né, Casa? Ficou a imagem final, fica uma imagem, ó, que tem o menino ali provavelmente sentindo efeito de gás e tal. Essa imagem final, que é sempre muito triste, a queda é triste. Quando você vê um time sendo rebaixado, você olha para o torcedor e você se entristece junto, né? Porque é um sentimento muito, muito duro. E quando a imagem final acaba sendo aquela mescla de perplexidade, tristeza e tumulto, numa temporada marcada por problemas policiais, por diretoria sendo afastada, por intervenção praticamente na diretoria do Cruzeiro, por um time que começa com o Mano, passa pelo Rogério, vem o Abel, olha a tentativa, ó, Mano que já estava há 3 anos, vem o Rogério que é novidade, aí o Abel que é experiência, troca pelo Adilson que é resgate de um ídolo, acaba ficando um retrato de um ano que o Cruzeiro precisa pensar muito para arrumar essa história, né? O Cruzeiro fez tudo errado esse ano, né? E acabou do jeito que tinha que acabar a história, não podia acabar de outra maneira, estou falando no campo. Agora, é aterrorizante o que aconteceu no estádio. Isso é retrato do Brasil atual. Esse é o retrato do Brasil atual. A violência, falta de respeito, intolerância, agressividade. E está chegando a hora do brasileiro tomar uma atitude. Porque assim, a gente não pode achar que isso seja normal, claro. Sabe? Porque a gente já faz um bom tempo que a gente está achando isso normal. Sabe que tem uma frase... Um antagonismo exagerado que quebra completamente a tal da história de somos cordiais. Exatamente. Tem uma frase, já que nós estamos falando do Cruzeiro, de uma música do Milton Nascimento, que é bola de meia, bola de gude, que ele fala assim, eu não posso achar normal qualquer sacanagem, né? Que é mais ou menos dessa maneira. É isso que o brasileiro está fazendo atualmente. O brasileiro está fazendo assim. Ele está achando qualquer sacanagem uma coisa normal. Não posso aceitar qualquer sacanagem ser coisa normal. E o brasileiro está fazendo isso, Kleber. Na vida, está aparecendo no futebol, em qualquer situação, qualquer coisa da sociedade brasileira, o brasileiro está achando uma sacanagem uma coisa normal. Isso é aterrorizante para o país. Legal você trazer a música do Milton Nascimento e do Fernando Brant. Cruzeirense. Cruzeirense. O Cruzeiro, esse é o pior capítulo da história centenária do Cruzeiro. Como a gente estava dizendo, não foi um capítulo
escrito às pressas. Foi um processo, um longo processo de desmandos, de responsabilidade, de má gestão, de péssimas decisões, de soberba por boa parte do time, né, que achava que poderia reagir a qualquer minuto, que não precisaria se submeter a qualquer tipo de comando, e tudo isso termina dessa forma. É muito triste ver um gigante cair de forma indigna como caiu o Cruzeiro com essas cenas. Agora, o Cruzeiro é um gigante. Gigantes já caíram, gigantes já se ergueram. Lógico. O Cruzeiro vai se erguer. Mas as pessoas que construíram esse cenário para o Cruzeiro terão os seus nomes marcados nessa história. O Cruzeiro vai surgir de novo, vai crescer e vai se tornar gigante, ou vai continuar gigante como sempre foi. Gigantes se erguem, mas essas pessoas precisam ser responsabilizadas pelo que fizeram. Uma história que começou em 2 de janeiro de 1921 com a Sociedade Esportiva Palestra Itália. Em 1942 passou a ser o Cruzeiro, campeão brasileiro nessa nova era 2003, 13 e 14, Libertadores da América 76 e 97, tem a Taça Brasil, que também é considerada o Campeonato Brasileiro em 1966, um clube de jogadores históricos que serviram à seleção brasileira, ajudaram o Brasil a conquistar Copas do Mundo, de craques extraordinários, de torcida espetacular, vive e a história mostra que é Cruzeiro, Santos, Flamengo e São Paulo, né? Os times que nunca foram para a Série B, e o Cruzeiro acaba vivendo esse momento ruim na sua história. Como disse o Bob, é uma lição doída, sofrida, com lágrima, que vai exigir agora muito suor e muita união de todo mundo e competência, evidentemente, responsabilidade para o time disputar a Série B do ano que vem e de repente está aí de volta em 2021. A rodada do campeonato está encerrada, o jogo Palmeiras e Corinthians, o jogo Cruzeiro e Palmeiras foi paralisado, Internacional 2, Atlético Mineiro 1, resultados finais: Cruzeiro 0, Palmeiras 2, Fortaleza 2, Bahia 1, Corinthians 1, Fluminense 2, Santos 4, Flamengo 0, Vasco 1, Chapecoense 1, Botafogo 1, Ceará 1, Avaí 0, Atlético Paranaense 0, Goiás 3, Grêmio 2, CSA 1, São Paulo 2. Com esses jogos, chegamos aos 380 jogos do Campeonato Brasileiro, que teve o Flamengo como grande campeão, pontuação excepcional do Flamengo, 90 pontos. Parabéns ao Santos e ao Palmeiras, né? Porque a pontuação dos dois é pontuação de campeão em muitas temporadas do futebol brasileiro. Ficaram com 74 pontos. Pelo número de vitórias, o Santos vice-campeão, o Palmeiras em terceiro. O Grêmio foi lá, buscou o seu lugar com 65 pontos. O Atlético Paranaense 64, 63. O São Paulo, o Flamengo campeão da Libertadores, o Atlético campeão da Copa do Brasil, estão na fase de grupos da Libertadores, como Santos, Palmeiras, Grêmio e São Paulo pela pontuação no Brasileiro. O Internacional e o Corinthians vão para aquela fase pré-grupos da Libertadores com jogos eliminatórios. Fortaleza, Goiás, Bahia, Vasco, Atlético e Fluminense também vão representar o futebol brasileiro em competição sul-americana, a Copa Sul-Americana do ano que vem. O Botafogo e o Ceará se mantiveram com 43 e 39 pontos, não caíram, não vão a nenhuma competição, mas ficam aliviados com a permanência na Série A. E estão rebaixados para a Série B em 2020, o Cruzeiro, o CSA, Chapecoense e Avaí.